Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado de Geografia, volume 2, semana 1. Tema: Dinâmica da população brasileira. A dinâmica da população do Brasil e do nosso estado de Minas Gerais está relacionada a vários fatores. Dentre eles, as taxas de natalidade, natalidade e nascimentos, e as taxas de mortalidade, óbitos. As migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas do nosso país e estado, contribuem com essa dinâmica. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem da nossa população. Então, nós temos aqui um número, dividido em 3 ordens. Temos aqui a ordem simples, a ordem do milhar e a ordem dos milhões. Então, vai ser 212.987.467 brasileiros. Projeção de população estimada, IBGE, em 23 de abril de 2021. Se compararmos com a década de 1950, veremos que nossa população quase se quadruplicou. Nossa população continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciada por fatores como o crescimento natural e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo 0/00, lê-se por 1.000. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam, e a de emigrantes, pessoas que saem do país. Então, quando você sai de um país e chega no outro, você é imigrante. E quando as pessoas saem do país, são emigrantes. Então, se você sai do Brasil, você é um emigrante. Quando você chega no outro país que não é o Brasil, você é imigrante. Mudanças na dinâmica populacional brasileira. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução das taxas de natalidade. Essa que pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, a participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter,
com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa com 60 anos ou mais. Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas de idade etária nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisas do IBGE. Brasil, estrutura etária da população. Em 1991, pessoas com mais de 60 anos ou mais, que são os idosos, né? 1991, 7%. Em 2015, 14%. Pessoas de 20 a 59 anos, adultos, em 1991, 48%. Em 2015, 56%, os adultos. Pessoas até 19 anos, em 1991, jovens, 45%. Em 2015, jovens, 30%. Então, em 1991, a taxa de idosos era menor do que em 2015. A taxa de adultos era menor que em 2015. E a taxa de jovens era maior que em 2015. Então, no caso aqui, né, os jovens diminuíram. Atividades. Observe o gráfico sobre as taxas de natalidade e mortalidade durante a série histórica de 1881 a 2007. Taxas brutas de natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes no Brasil entre os anos de 1881 e 2007. Então, a parte mais clara aqui é a taxa de natalidade. A parte mais clara. Então, aqui estava na faixa aqui de em 2007, mais de 15%, mais ou menos uns 17% aqui, ó, em 2007. A taxa de natalidade. Em 1881, mais ou menos uns 47, 48% aqui, ó, 1881. Taxa de natalidade, né, de pessoas vivas. 1841 estava 47, 48%. Aí depois desceu para mais ou menos 16%. Então, diminuiu, né, gente, a quantidade de pessoas aqui. Taxa de mortalidade. Em 1881, mais ou menos uns 33%. Quantidade de pessoas que estavam morrendo. Aí desceu, em 2007, mais ou menos uns 5%. Então, passou a morrer bem menos gente do que em 1881. Em 1881, nascia mais pessoas do que em 2007. O que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. Então, a taxa de natalidade diminuiu. Os casais optaram por ter menos filhos. Então, a taxa de natalidade diminuiu. Que antigamente as pessoas tinham aí na faixa de 10, 12 filhos, ou até mais, né? Hoje o pessoal está optando por ter um casal de filhos apenas. Ninguém está querendo ter mais do que isso. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. A taxa de mortalidade diminuiu. Então, as pessoas, né, estão morrendo
menos pessoas morrendo. As pessoas estão vivendo por mais tempo. Por que isso está acontecendo? Por causa do sistema de saúde, né? Que hoje está bem mais avançado, descobrindo as doenças e a cura para as doenças. Antigamente as pessoas adoeciam e morriam, porque não tinham um médico para fazer um tratamento. Observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, aqui nós temos um mapa com a distribuição da população mineira por regiões, né? Isso aqui é o estado de Minas Gerais, dividido em regiões. Então, vamos aí. Estado de Minas Gerais, população por regiões, resultado do censo de 2010 a dezembro de 2014. São Paulo, aqui, né? Aqui Goiás, que está fora de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, são estados vizinhos de Minas Gerais. E aqui está Minas Gerais no centro aqui. Então, aqui, mais de 6.270.000 pessoas. Mais de 6.270.000 pessoas. Aonde que nós temos isso? Aqui na região central de Belo Horizonte. Aliás, região central de Minas Gerais, onde está localizado aqui Belo Horizonte. Depois, entre 2.030.000 pessoas e 6.270.000 pessoas, habitantes. Aonde que nós temos isso? Aqui, ó. Aqui. Tem mais. São só esses dois. Entre 1.280.000 e 2.030.000 habitantes, que no caso é esse e esse. Esse aqui também. Entre 330 milhões e 1.200.000. 1.200.000 habitantes. Esse e esse. Tá? Que aqui, ó, noroeste de Minas, Alto do Paranaíba, centro-oeste de Minas, sul de Minas, Triângulo, região da Mata, região do Rio Doce, região do Jequitinhonha. Onde mais? Região Central, que é a nossa região, tá, gente? Nós vivemos, Morada Nova fica na região Central. Aqui, região do Norte de Minas. População estimada em 2020, 21.292.666 pessoas. População no último censo de 2010, 15.597.330 pessoas. Taxa de natalidade de pessoas que nasciam em 2009, 15%. Esperança de vida em 2017, 77 anos. Então, 2017... as pessoas estão conseguindo viver até 77 anos ou mais, que antigamente elas viviam menos. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Na região central, né? Região central aqui, ó, que são mais de 6.277.000 habitantes. Região central é a região onde tem maior número de pessoas. A população em Minas Gerais vive em média 77 anos, o que contribui para que essas pessoas vivam mais. Melhores condições, né, sanitárias e de acesso à saúde. Então, as pessoas têm melhores condições de vida, né? E acesso à saúde também. Tem médico, tem medicação, então elas estão vivendo mais. Qual região do estado você vive? É uma região populosa? Então, a região onde a gente vive é a região central, né? Morada Nova está localizada na região central de Minas. É a mais populosa de Minas Gerais.
Bom, terminamos mais uma correção aqui do nosso PET. Um abraço, até a próxima.